Olá, Podosfera Mundial! Eu sou o Guilherme e comigo estão o Felipe e o Bonfá. Trouxemos para vocês uma conversa sobre suplementos, aqueles suplementos mágicos. É isso mesmo. A gente conversou com o doutor em Bioquímica e professor de Medicina, Henrique Roman Ramos. Foi um papo muito legal. E aí, Fifo? E você, o que achou da conversa? Muito. Falamos por 3 horas a fio. Originou muito material para editar, e aí não dava para cortar nada porque estava tudo muito bom. Então a gente resolveu fazer um episódio duplo. Hoje é o primeiro desses episódios. E olha, Ciponautas, ficou muito bom. Hoje a gente vai falar sobre mitos da suplementação e dietas milagrosas. Isso mesmo. E vocês lembram como nasceu esse episódio? Eu lembro, o Bonfá estava assistindo o documentário A Indústria da Cura no Netflix e comentou sobre o jejum prolongado, jejum intermitente. E você estava assistindo a Dieta dos Gladiadores, né, filho? Isso. Pelo jeito, nesses podcasts aqui, tudo nasce no Netflix. Não são patrocinados pelo Netflix, né? Mas bem que podia ser, né? Paga nós, Netflix. Paga nós, Netflix. É isso mesmo, né? Eu e o Fifão, a gente estava assistindo essas séries aí. E aí você, Gui, você lembra, né? Você falou que conhecia alguém, que era justamente o Henrique. Poderia falar pra gente sobre esse tema de suplementação alimentar e muito mais. Daí nasceu esse episódio bacana sobre suplementos mágicos. Muito bem, então vamos ouvir. Eu gostei. Bora, vamos lá. Você está ouvindo o Cipodcast, o podcast de ciência. E vamos agora com a entrevista com o professor Henrique. Deixa eu te apresentar, Henrique. A gente está aqui com o Felipe, que a gente chama ele de Fifo. Fala, Henrique, tudo bom? Diga. Tudo bem, Felipe? Prazer. Prazer é meu. É mais um terrabolista do nosso clube. Vocês viram que um grupo de terraplanistas estão perdidos no mar porque não encontraram o fim do mundo, cara? Eu acho que eles caíram na borda, eu acho. Eles caíram na borda, deve ter sido. Os caras entraram num barco mesmo pra tentar achar o Aparentemente sim, eu li a notícia, a manchete, assim, não li a notícia, eu li a manchete, mano, Deus. Eu acho que é um casal, pegaram um barquinho micho e foram até onde deu e se perderam. Prêmio Darwin, né? Ninguém falou pra eles que já fizeram isso lá, né, nas grandes navegações? Pois é. A gente assistiu, né, o documentário do Netflix sobre os terraplanistas, né? É insano. O final é o melhor, O final é o melhor, né? Opa, interessante. Peraí, que tá... Opa, peraí. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Tem que fazer de novo, Pô, deu certo. Deu certo, eu tenho que fazer de novo. Deixa eu apresentar, Henrique, nosso outro ciponauta aqui, né? É o Bonfa. Oi, Henrique, tudo bem? E aí? O Bonfa tá em São Carlos e o Fifo tá em Ouro Preto e nós dois estamos em São Paulo. Outro dia eu vi um documentário que me deixou perturbado, assim, não sei se você assistiu A Dieta dos Gladiadores. Não. Que fala uma coisa, assim, que vai muito contra o que todo mundo acredita, assim, né? Lá na Dieta dos Gladiadores, fala que os gladiadores eram vegetarianos. E aí mostra lá vários atletas da atualidade que aderiram à dieta vegetariana e conseguem rendimento muito melhores, né? Passaram a ter rendimento muito melhor no esporte que praticam. E assim, os caras muito até musculosos, assim, sabe? Fisiculturista. E né, a vida inteira eu ouvi que proteína animal é que dá força pra gente. Proteína animal é que é absorvida bem pelo corpo. Isso mudou também? Tipo, é um mito que cai? Você sabe alguma coisa sobre isso? Com relação à dieta, você disse que elas são vegetarianas, né? Mas elas não são veganas, né? Não é... Era vegano mesmo, não é? É nenhum tipo de... Era vegano mesmo? Nada de fonte animal mesmo. A primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte. Eu não sei exatamente se já na época dos gladiadores já havia algum tipo de diferenciação na flora intestinal. Porque o que acontece? Um dos maiores problemas da dieta vegana é a incapacidade de adquirirmos a vitamina B12. A vitamina B12 ela vem exclusivamente de origem animal. Nós temos vitamina B12 em vegetais, mas ela não é biodisponível. A gente, por alguma razão, não absorve ela. A vitamina B12 que a gente absorve é aquela que vem de animal. E por quê? Não é o animal que produz também. São as bactérias
existem no organismo do animal. Antigamente nós comíamos do chão, a gente comia com uma higiene, né, pior do que a gente tem hoje. E com isso a gente ingeria essas bactérias que produziam essa vitamina B12. Então nós não éramos tão dependentes de vitamina B12. Com o aumento do saneamento básico, as bactérias mudaram, né? Tipo, os alimentos que a gente passou a ingerir não tinham mais aquelas bactérias, aqueles micro-organismos. Na verdade, eu não sei nem se eram bactérias, eram micro-organismos que produziam aquelas vitaminas B12. E aí, a gente perdeu a fonte de vitamina B12 que a gente tinha. Então, se você fala se a dieta dos gladiadores eram veganas, eu tenho a imagem de um gladiador que come de qualquer coisa, né? Se ele era vegano, ele comia qualquer coisa desde que era vegetal. E o que você tem hoje em dia é muitas pessoas veganas que fazem alimentação conta própria, sem seguir uma orientação médica. Sim. O cara viver só de batata frita é vegano, né? Exato. A pergunta que você me fez, só proteína animal que funciona? Se eu disser isso para você, eu perco meu título de doutor em bioquímica, sabe? Não é verdade isso, sabe? Eu estaria sendo mentiroso e irresponsável dizer que a única proteína que presta é aquela proteína que está no hambúrguer do McDonald's, né? Então, não é verdade isso. Qualquer proteína é proteína, né? Então, a questão é a quantidade de proteína que tem no alimento. É difícil para eu imaginar que tipo de alimento eles comiam de característica vegana que permitisse eles ganharem uma massa muscular, assim, naquela época, sabe? Hoje a gente tem esses compostos concentrados de proteínas veganos. Então, aí você faz um shake daquele composto e pronto, você está adquirindo uma quantidade absurda de aminoácido, só que todos eles foram extraídos de vegetais. E eu não consigo imaginar isso sendo possível naquela época. Assim, isso daí que você está me dizendo, isso está comprovado? Os gladiadores, eles tinham, de fato, esse tipo de dieta? Essa parte me parece que é fato mesmo, né? Eles descobriram um cemitério, não foi isso? Que tinha uns 60 esqueletos e fizeram uma análise nos ossos e descobriram níveis de proteína condizentes com dieta vegetariana. Era um marcador, né? Um marcador, marcador. Assim, para eu te falar com mais propriedade, dar alguma opinião melhor, eu precisaria ver esse estudo. Assim, o que eu posso afirmar, uma dieta vegana, ela pode ser 100% possível, desde que você tenha um acompanhamento médico e nutricional adequado. E você vai ter que, inevitavelmente, fazer uma suplementação com vitamina B12. Tirando isso, eu penso ser plenamente possível, sim, você fornecer a quantidade de aminoácidos. Mas como a gente está falando de proteína de origem vegetal, eu fico ainda em dúvida se a quantidade de proteína que tem ali é suficiente para você ganhar uma massa muscular a ponto de você poder ser gladiador naquela época. Tem outros exemplos lá de atletas, por exemplo, ciclistas que fazem aquele circuito interno, né? Tem um exemplo de uma mulher lá que ela tinha 41 anos, alguma coisa assim, que era para ela ter se aposentado já, na verdade, do esporte, né? E, no entanto, ela participou da Olimpíada em 2012 e conseguiu a melhor marca da carreira dela. E isso aconteceu depois que ela virou vegetariana. Ou vegana, não me lembro o que é. Hoje é plenamente possível. Você me pergunta, posso fazer atividade física sendo vegano? Sim, você tem hoje como fazer isso. Até porque você tem aí suplementos, esses whey proteins veganos, né? Porque é meio que esquisito. Whey protein implica que ser do leite, né? Mas eu entendo, porque na verdade é whey protein, só que não é whey protein, é proteína de soja, enfim. Mas, enfim, existe o análogo, né, vegano. Existe. Esses suplementos, você consegue prover todos os aminoácidos que os atletas de ponta precisam. E eles fazem uso disso, né? Você falou bem, os atletas de ponta, mas eu acho que... O que você acha de uma questão mercadológica assim? O whey protein é vendido para todo mundo. Você entra na farmácia, né? Vai lá e pode comprar uma seção inteira de suplementos se você quiser.
Né? Nem se você acha que você deve, você vai lá e compra, né? Sem acompanhamento, isso é possível, né? Então essa coisa de suplementação é mito para algumas pessoas, não para todos, né? Se você é atleta de ponta, agora tem outras pessoas que só querem ficar fortonas e manter o shape, será que precisa tanto de suplementação? A questão é assim, existe a palavra mito aqui, né, colocada. O whey protein, ele não é um mito, né? A gente tem que deixar isso muito claro, assim, o whey protein é proteína, é aminoácido, e ele tem um porquê de ser usado, mas a sua colocação é perfeita, e era isso que eu queria chegar. O whey protein não é para todo mundo, não é para todo mundo. E você vai no Carrefour e você vê aquelas prateleiras cheias de caixas de whey protein, com fotos de caras musculosos, uma pessoa leiga que não sabe nada de bioquímica, a gente não tem que obrigar as pessoas a saberem bioquímica, vê aquilo lá e fala, se eu tomar isso, amanhã eu acordo musculoso. Não está implícito ali que você tem que fazer uma atividade física junto, e é uma atividade física, para ser daquela foto ali, absurdamente intensa, sabe? E aí vem um risco associado a isso, que vai depender da sua carga genética. Eu não posso falar que isso vai acontecer com todo mundo, eu também estaria sendo incorreto, porque metabolismo é multifatorial. Os genes, o controle genético, existe imprint genético, existe uma porrada de coisa que a gente não faz nem ideia de como que está sendo regulado. Então, se para uma pessoa, por exemplo, o whey protein não vai fazer nada, o que vai acontecer? Ela está tomando aminoácido em excesso, e o nosso organismo ele não armazena aminoácido. Então, o mínimo que pode acontecer para uma pessoa sai na urina. Então, de fato, está gastando dinheiro e jogando esse dinheiro na privada. É isso que está acontecendo. Agora, para algumas outras pessoas, o problema é se essa carga excessiva de aminoácido não vai, a longo prazo, causar uma doença nefrótica, né, sabe? Um problema renal, uma sobrecarga renal, sabe? Já tem relatos de que, às vezes, uma dieta rica em proteínas, para algumas pessoas, não dá. Se a pessoa quer usar whey protein, eu falo assim, olha, consulta um médico do esporte, consulta um educador físico de confiança, responsável, veja a sua real necessidade de whey protein. Vê se um filezinho de frango não resolve para as suas necessidades. Mas eu quero mesmo se o filé de frango funcionar. Tá bom, você quer mesmo? Acho que você tem o direito de usar o whey protein, mas faça com sabedoria. Você está ouvindo o Cipodcast, o podcast de ciência. A gente pode dizer assim que para uma pessoa média, né, ter uma dieta variada e saudável é melhor do que uma dieta de astronauta, baseada nesses suplementos aí. Sem dúvida, com certeza. A palavra suplemento, ela já explica tudo. É um suplemento. Se a pessoa tem uma massa muscular absurdamente grande, ela não vai conseguir adquirir a fonte de aminoácidos necessária comendo comida normal. Passa muito tempo comendo. Tem que juntar, sei lá, como aquelas fotos do The Rock, sabe? Que ele sim, coloca 12 pizzas uma em cima da outra e vai comer tudo aquilo lá. É uma história do Michael Phelps que parece que ele come não sei quantas pizzas depois que ele termina. Já ouviram falar disso? Sim, já. Então, aí você prova, cara. Você não precisa comer whey protein. Se você conseguir comer um monte de pizza, pode comer, você tá comendo proteína. Pô, agora você me deixa aliviado. A questão é que você tem que acompanhar de atividade física, né? Aí já é difícil com o FIFA. Não tô ouvindo. O FIFA é um carbo lover, sabe? Falhou o áudio? Falhou? Falhou o áudio, não ouvi o que é exercício, não pegou. Tá. Parte do exercício falhou. Agora, outros suplementos, se a gente pegar assim, outros suplementos, o whey protein eu falo assim, ele não é um mito, né? Ele funciona, ele tem a razão de existir. Mas outros suplementos, como por exemplo, creatina. Desculpa. Creatina. Isso daí é loucura, né? Creatina é um composto que a gente tem lá nas nossas células musculares, tem também no neurônio, e ela é produzida a partir de 3 aminoácidos, metionina, glicina e arginina. A gente produz a creatina. E aí essa creatina, ela vira fosfocreatina. Então, quando você está em repouso, por exemplo, vem a creatina quinase, a enzima que pega aquela creatina, mais o fosfato do ATP, gasta ATP para produzir uma reserva de fosfato. Quando você faz uma atividade física, e você não tem tanto ATP lá disponível, a reação ela é reversível, pega o fosfato da fosfocreatina, transfere para o ADP, você produziu ATP rapidinho, sem precisar oxidar nada. Então, é uma molécula muito importante para o metabolismo energético das células, a fosfocreatina.
E aí as pessoas falam assim, então se eu suplementar com creatina, eu vou ter mais creatina no meu músculo, e aí eu vou conseguir ter uma reserva de fosfato maior. E aí eu vou poder fazer atividade física por mais tempo. Conta outra. E toda a regulação metabólica, e toda que a gente aprende de controle de transcrição gênica. Sabe, e a hipertrofia muscular? Se você está com o seu músculo hipertrofiado, porque você está fazendo atividade física, é porque você já produziu mais creatina. O seu organismo produziu. E qualquer suplementação a mais vai ser inútil. Não vai ser aproveitado. Sabe? É uma estupidez que, tipo, o que eu posso falar de creatina é assim, eu já li, eu fui procurar, sabe? Porque eu não como sendo a favor do método científico, eu sempre sou a favor, eu não vou julgar antes de procurar na literatura se de fato se existe alguma coisa a respeito. E o que a gente encontra nesses casos são literaturas muito frágeis, sabe? Muito frágeis e argumentos extremamente frágeis. Se você analisar o delineamento experimental, são delineamentos frágeis, cheios de problemas. E aí o que tem em uma das revistas que eu gostei, de um dos artigos, foi assim que eles falaram que a creatina funciona para aquelas pessoas, e aí vai de encontro com o que a gente estava falando até há pouco tempo atrás, da dieta dos gladiadores. A creatina, ela pode ser vantajosa para atletas que têm como dieta principal uma dieta vegetariana. E faz todo sentido isso. Porque se você sabe que a sua creatina ela é produzida a partir de metionina, arginina e glicina, metionina é um aminoácido essencial, a gente não produz. A gente precisa muito de metionina para iniciar a síntese de proteínas. Sem metionina a gente não produz proteína. A arginina ela é um aminoácido condicionalmente essencial. A glicina ela é de boa, ela não é essencial. Agora, sim, se a gente entende que a principal fonte de substrato para síntese de creatina é aminoácido, uma dieta vegetariana, por ter um teor proteico teoricamente menor, você acaba prejudicando a síntese de creatina. Então, a pessoa vegetariana, ela teria uma célula muscular com menos creatina, e se você faz a suplementação dessas pessoas, e o que está descrito no artigo é justamente isso. Essas pessoas que têm uma dieta à base de vegetais, elas têm uma vantagem adquirida pelo uso da creatina. Mas se você faz a suplementação de creatina em pessoas que têm uma dieta onívora, essa vantagem da suplementação, ela não é observada. E aí, assim, o que você consegue ver, assim, é ganhar 1 segundo. E aí já me falaram, atletas, só para terminar o raciocínio, claro. Atletas de ponta já vieram me questionar, mas às vezes esse 1 segundo é o que faz você ganhar numa competição. Aí eu falo assim, cara, desculpa a minha sinceridade, mas você treina o ano inteiro, sabe, para você tentar ganhar uma competição, e aí você fica lá 1 segundo a mais, e você vai colocar esse 1 segundo que você conseguiu por conta da creatina, e todo o seu esforço, sabe, e tudo que você gastou de energia. Não é mais bonito você colocar que esse 1 segundo foi por sua conquista? Então, é isso que eu ia falar da creatina. Diga, Guilherme. Pode ter um efeito placebo, né? Assim, a pessoa achar que tá dando resultado, né? E ela atrai água, né? Então, o músculo, ele fica muito inchado. Então, dá aquela sensação de que, virei Popeye, né? Porra, mas fura lá com alfinete e começa a vazar água, né? Lembra quando a Pantera Cor-de-Rosa faz Malhação? Sim. Ela tem uma roupa, na verdade, inflável, né? Sim, sem dúvida. Agora, o pior... Deixa eu ver se eu entendi certinho, Henrique. Se você comer, suplementar a sua dieta com creatina, obviamente que ela vai ser digerida, vai virar aminoácido, né? E só 3 tipos de aminoácido. Não, ela não vira aminoácido, porque para você produzir a creatina, você pega a parte final da arginina, né? O finalzinho da cadeia lateral da arginina, você pega a cadeia principal da glicina e gruda essa parte final da arginina no carbono alfa da glicina, e a metionina ela só doa o metil. Então é um quebra-cabeça. Você pega um pedacinho da arginina, um pedacinho da glicina e um pedacinho da metionina para montar a creatina. Se você ingerir creatina que você não precisa, você vai transformar ela em creatinina e vai excretar. No rim. Se você não conseguir excretar e ela acumula na circulação, é que seu rim não está filtrando, né? Tá funcionando, né? Sim. Agora, o pior dos suplementos, eu acho, assim, que é o colágeno. Colágeno hidrolisado. Quando a pessoa fala assim, vou tomar colágeno hidrolisado, eu tenho vontade de... Meu Deus do céu,
cara. Você principalmente falando em pele, né? Sim, sabe? A pessoa fala assim, vou tomar colágeno hidrolisado para melhorar a produção do meu colágeno. Para, gente. Peraí, vamos pensar um pouco. Você está comendo colágeno. Você vai hidrolisar essa proteína se ela já não vier hidrolisada, né? Porque às vezes já estão vendendo colágeno hidrolisado. Mas, enfim, você vai absorver os aminoácidos. Quem garante que esse aminoácido vai ser usado na síntese de colágeno? Sim. Sabe, nada, não existe, olha, lá no intestino, esse alimento aqui que foi ingerido, enterócito, você tem que direcionar para a síntese de colágeno, viu? Então, manda lá para os tecidos adequados. Você tem todo um controle de regulação, de expressão proteica. Se você come colágeno, além disso, se você avaliar o valor nutricional da proteína, colágeno... É baixo, né? Ridiculamente baixo. Era uma proteína basicamente de 3 aminoácidos. Glicina, prolina e lisina. E aí tem 2 aminoácidos modificados, que é a hidroxilisina e a hidroxiprolina, que não servem para nada. Você não tem RNA transportador capaz de ligar aquele aminoácido modificado. Então você degrada aquilo e acabou. É como você falar pro camarada, desmonta um prédio, joga para cima, que ele vai formar outro prédio de novo, né? Exato. É mais ou menos isso. E aí, se você pensar nessa situação, faz mais sentido, então, a pessoa quer melhorar a produção de colágeno, então toma whey protein, pelo menos você está tomando aminoácidos mais de valor biológico. De valor biológico importante, que de fato o whey protein tem um valor biológico bom, que é os ramificados, né, os BCAAs que eles falam. Sim. Sabe, colágeno é ridículo. Eu falo assim, não, compra gelatina, cara, gelatina é mais gostoso e mais barato. Sabe, absurdo isso, cara, absurdo. Eu vejo suas postagens no Instagram e uma vez eu vi um artigo que você postou, a capinha do artigo, a introdução do artigo, falando que ervilha tem maior diversidade de aminoácidos que o whey protein, né? Então o cara toma uma sopona de ervilha. Sim. Isso, né? Está seguindo essa mesma linha que a gente estava falando agora há pouco, que qualquer uma pessoa regular aí que vai fazer academia só para manter a forma, ela não precisa fazer uso de whey protein. Uma sopa de ervilha já resolveria o problema, sabe? Mais barato e mais gostoso. Exatamente. E a questão aqui não era nem a quantidade, era o valor nutricional, porque as pessoas falam assim, mas o whey protein tem um valor biológico, nutricional importante por conta dos BCAAs, essas coisas. Mas aí, se você comparar o teor de aminoácidos que tem na sopa de ervilha, a quantidade aí de cada um dos aminoácidos essenciais aí é basicamente a mesma, sabe? Não sai muito daquilo do... Agora, é evidente que a quantidade de aminoácidos numa sopa de ervilha, de novo, é muito menos concentrado do que no whey protein, mas aí vai de novo naquele raciocínio. Quem deve fazer o uso de whey protein? Uma pessoa que tem uma massa muscular muito grande, atleta de ponta. Ou aquela pessoa que quer conveniência, mas que está sendo orientada a usar a quantidade adequada. Eu não vejo nada contra usar whey protein, se a pessoa quer, eu acho que é o direito que ela tem, mas que seja orientada, que seja explicado os riscos, se eventuais excessos forem cometidos. Pior ainda, creme com colágeno, né? É isso que me passou pela cabeça. Tem gente que quer aplicar colágeno usando seringa, injeção. Mas ali a ideia do colágeno em creme é porque ele atrai água, né? Ele é higroscópico. Então, quando você passa um creme à base de colágeno, esteticamente falando, ele funciona. E como ele atrai água, a pele fica esticada. Então, você tem a sensação de que sua pele ficou mais firme. Mas se tomar Você está localmente inchado, é isso? Não, ele atrai água, como se fosse uma sílica, sabe? Ele puxa água para ele, porque ele tem muita polaridade, ele puxa a água e a água sai da pele, basicamente. E aí a pele sem água, ela fica esticada. Talvez faça algum sentido se você faz uma aplicação subcutânea, porque você está... Eu não sei. Na verdade, aí eu não quero opinar nesse sentido, porque você está injetando subcutaneamente o colágeno, eu não sei até que ponto aquilo pode preencher uma região que está com pouco. Agora, também eu não sei até que ponto aquilo ia se manter estável, né? E a síntese do colágeno envolve vários processos e cross-link. Ele é bem firme, né, nos vasos sanguíneos. Não é só ir lá e colocar. Né? É algo que é feito e demora para fazer. E aí entra a vitamina C, né? Aí a gente pode puxar até o assunto da vitamina C. Vitamina C é fundamental para a gente produzir colágeno. Sim. Só isso. Vitamina C não é para gripe. Não funciona. Não tem nenhuma comprovação científica de que ela fortalece o sistema imunológico. Ela é essencial
a síntese de colágeno. E aí você me pergunta, mas da onde surgiu isso? O problema é que quem falou isso pela primeira vez foi ninguém mais, ninguém menos do que Linus Pauling, né? Linus Pauling que alimentou essa ideia de que a vitamina C, por ser um potente antioxidante, ela poderia resolver os problemas das oxidações, os estresses oxidativos que a gente teria num resfriado, e aí você poderia ter um organismo mais forte se você ingerisse uma certa quantidade de vitamina C. Você está ouvindo o Cipodcast, o podcast de ciência. Deixa eu perguntar aí, que você escolheu fazer biomedicina na sua vida, assim. Eu fiz Você fez, biomedicina. vou só fazer uma breve apresentação aqui. Então, você fez biomedicina, aí fez o doutorado em bioquímica, Isso. fez o pós-doc em toxicologia, aí Isso. fez a licenciatura em química. Isso. É isso. O que te motivou a fazer biomedicina? Você já tinha uma afinidade com a área médica, assim, ou... Cara, a minha história é meio doida, né? Assim, quando eu comecei a fazer o vestibular, né? Eu falei, puta, eu quero ser médico, eu quero ser médico. E aí eu acabei prestando, na maioria dos vestibulares, para medicina. E aí, em um momento, assim, de lapso mental, sei lá o que aconteceu, eu peguei o manual da FUVEST e fiquei olhando engenharia genética, né? Eu queria procurar engenharia genética, eu lembro, assim, desse termo, engenharia genética. Eu quero trabalhar com DNA, eu quero fazer clonagem. Era na época da ovelha Dolly. Ela tinha acabado de ser clonada. E aí eu quero fazer engenharia genética, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser cientista. E eu já tinha me inscrito para a maioria dos vestibulares, né, nesse momento, e já estava fazendo algumas provas. E aí, em um determinado momento, eu ia me inscrever para o último vestibular, que era da Unisa, antigo OSEC, né? Na época era OSEC, lá em Santo Amaro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever para outro curso. Aí eu procurei lá, estava lá, o formado em biomedicina pode trabalhar nas seguintes áreas. Engenharia genética. Eu falei, puta, é essa daqui que eu vou fazer. Aí eu prestei lá na USEC. É óbvio que eu não passei em nenhuma faculdade de medicina, a concorrência é totalmente absurda, né? E eu não me via com capacidade de passar, assim, por conta de toda a dificuldade que eu sempre tive de atenção. Mas curioso é que quando eu fiz o vestibular da USEC, a prova era bem difícil. Eu lembro da prova, era uma prova bem difícil. Sim, era um vestibular clássico, assim, né? Sim, não era porque era particular que não era prova forte, não, era uma prova bem difícil. Sim. E eu lembro das questões, assim, e eu respondia tranquilamente, eu estava tanto em paz naquele vestibular, sabe, assim, comigo mesmo. Não sei, estava assim, meio tranquilão. Meio que tinha chutado balde, sabe? Aí, quando eu fui pegar o resultado, eu peguei o resultado no jornal, o Estado de São Paulo. Aí eu vi que eu tinha passado. Aí eu fui fazer a matrícula, né? Aí eu lembro na matrícula, a moça falou assim, mas em que posição que você passou? Eu falei, eu sei lá, meu nome está no jornal e não tem essa informação, né? E aí, quando ela voltou assim, peraí que eu preciso dessa informação para colocar aqui na matrícula. Aí ela saiu, quando ela voltou assim, nossa, você ficou em 3º lugar no vestibular. Uau! E com essa sua pontuação, você entrava até no curso de medicina. Aí, não. Eu falei assim, nossa, cara, não fala isso, né? Porque, eu falei assim, não, mas... Aí eu lembro que minha mãe, meu pai tentaram até, não, mas vamos transferir então para medicina. Eu falei assim, não, pai, deixa. Passei na biomedicina, vamos fazer biomedicina. No 2º ano, aí eu já fui para um laboratório, eu procurei estágio, né, naquele CIE. Na época já existia o CIE. E aí eu consegui estágio num laboratório que não existe mais, chamava CRIESP, Central de Radiomonoensaio de São Paulo. Olha. E aí nesse laboratório eu fui estagiar no departamento que tinha sido recém-criado, que era de biologia molecular. E era muito legal, assim, porque parece que as coisas começaram a se encaixar perfeitamente. A primeira coisa que eu tive que fazer lá foi analisar um monte de cromatograma. O gerente do departamento lá, ele estava fazendo um estudo para avaliar o quão específico eram os kits de quantificação de HIV da Roche, né, carga viral HIV, por PCR. O quão específicos eles eram para identificar os vírus, né, que estavam presentes nos brasileiros. E a conclusão que ele chegou é que a genética dos vírus brasileiros tinha uma sequência que era bem diferente na parte do primer, né? Então você acabava subquantificando a carga viral de pacientes brasileiros usando os primers que eram do kit original. De fora. Isso. E aí eu sei que foi publicado até na AIDS, né, a principal revista da época.
E a Roche foi lá, eu lembro dos colarinho branco chegando lá, os caras todo engravatados da Roche, lá, os poderosíssimos, para analisar os resultados e ver. E eu sei que esse trabalho até teve que mudar, adaptar o kit da Roche para a população brasileira, né? Você está ouvindo o Cipodcast, o podcast de ciência. A gente estava falando aí dessa questão da descrença científica, né, do negacionismo nesse momento, e a gente já tem conversado sobre isso um pouco entre os cipodianos aqui, né? E é uma coisa bem assustadora, assim, né? Bem um desafio que a educação, que a ciência está se deparando, e que é uma batalha complexa, né? Porque, como a gente estava falando, basta você levantar a dúvida, e como a ciência é cheia de dúvidas, o leigo tem uma tendência muito grande, às vezes, a não embarcar no método científico, não entender como funciona a coisa, né? E é um desafio que a gente vai ter como sociedade muito grande, né, para os próximos anos. Isso é um preço que a gente está pagando, né? Isso é um preço que a gente está pagando porque... E acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. A educação, ela nunca foi valorizada, de fato. Acho que isso morreu na Grécia Antiga. Aquela ideia de sair caminhando com as crianças na ágora e discutir filosofia, aquilo já era, né? A gente vê isso em sala de aula, né, Gui? Você vê nossos alunos. Sim. Assim, como é interessante o método socrático, né? Você ensinar por perguntas, né? Instigar, não trazer a receita pronta, né? Mas trazer curiosidade, fazer mais perguntas do que apresentar respostas, né? Acostuma a cabeça da pessoa a saber que a gente vai ter sempre mais perguntas do que respostas, né? Não quer dizer que você não pode avançar no conhecimento, né? Acho que o segredo é colocar na cabeça das pessoas, né? E eu me coloco no lugar, eu me lembro quando jovem, assim, putz, eu não gostava de ir para a escola. E eu me vejo muito nos alunos, falei, porra, cara, se eu não gostava, por que eles vão gostar? Mas talvez criar algum tipo de estímulo, sabe? Uma cultura que crie o questionamento, né? Curiosidade, né? Eu não sei, tinha muito programa de Beakman na TV, né? Isso me gostava muito, os programas do tipo Beakman. E hoje a gente não vê mais esse tipo de coisa, né? Pelo menos aqui no Brasil. TV Cultura era sensacional. E isso foi se perdendo. A TV Cultura quase fechou, né? Recentemente também, né? Sim, triste demais. O povo brasileiro sempre foi muito sofrido, né? Sempre muito... Se você pensar da época do colonialismo, nada mudou, né? A elite continua dominando e qualquer tentativa de mudança é prontamente ceifada. É inaceitável que uma pessoa menos privilegiada acesse uma faculdade, sabe? A cota de bolsa é assim, sabe? E assim, durante muito tempo minha mente foi assim, minha mentalidade foi assim, preconceito. E aí quando eu comecei a perceber as coisas de fato, como elas são, né? Sair da caverna de Platão, eu disse, mano, como eu era idiota. A verdade sempre estava na minha frente e me faziam acreditar que não era, né? E é o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje, né? Essas pessoas que refutam a ciência, eu não as condeno, porque, de certa forma, eu já passei por isso. Não nesse nível, né? Não nesse nível negro da força, mas, de certa forma, eu tive meus preconceitos, que hoje já não existem mais. Né? Isso me incomoda, né? Porque a ciência tem que ser acreditada, até porque a ciência é humilde, né? A ciência é muito humilde. Se você prova, se a ciência se vê errada, ela é a primeira a dizer, estava errado, é assim. E se lá na frente provarem que o assim está errado, ela, está errado de novo, mas é assim, sabe? Ela não se admite como dona da verdade, sabe? E só por isso já é motivo das pessoas darem todo o crédito para a ciência, se ela é humilde. Mas essa nossa visão de que a ciência ela tenta ser humilde e querer não se julgar a dona da verdade, né? Porque a gente conhece o método científico, né? Sim. E eu acho até mais fácil explicar o método científico para uma criança do que estudar um método científico para uma pessoa mais velha de 25, 30 anos. Acho que é um pouco por causa da vida, né? A vida te leva no dia a dia, você assume umas coisas verdades, que você tem que pagar os seus boletos, etc. E para que eu vou olhar para as estrelas e me perguntar a que distância que está aquela estrela? Por que aquela estrela brilha e aquela outra não, né? Sem se perguntar se uma é um planeta ou outra estrela, enfim. Voltando lá atrás, eu tive uma experiência, alunos da escola Waldorf, eles têm uma formação bem diferente, né?
Então eles têm disciplina de como subir em árvore. Na verdade não é essa disciplina, mas é uma ideia de transpor os seus problemas, suas dificuldades, né? Eu tive poucos alunos Waldorf, mas os que eu tive, eles saíram. Eles saíram da universidade porque não aguentaram. Porque os outros alunos estavam lá, eles queriam coisas imediatas. Então queriam só fórmulas prontas para eu poder usar, ir bem na prova, acabar logo com isso e voltar para o meu emprego ou conseguir um emprego melhor e aumentar o meu salário, alguma coisa assim, né? Então, os alunos da escola Waldorf, os poucos que eu tive, eles saíram rapidinho da universidade. Porque eles o esquema pacotão que tinha lá não era satisfatório para eles, sabe? Eu acho que isso daí também é muito por conta da própria mentalidade dos professores, né? Quando você diz assim, eles não aceitavam fórmulas, eles só queriam fórmulas prontas para resolver a questão e pronto. Isso também é muito por conta da educação que, não da escola da Waldorf, né, mas a maioria dos alunos que estavam lá na faculdade e queriam fórmulas prontas, eles vieram de uma cultura que... da história pregressa deles. Sim, é assim que você tem que ser, decora lá a fórmula e vai lá e resolve o seu problema. Sabe? Não tenta resolver por raciocínio. Aqui está a solução do seu problema. O objetivo é ir bem na prova e passar, né? Não tem mais a curiosidade, não tem... Sempre colocando a nota em primeiro lugar. Nota que vai te incluir, a nota que vai te excluir ou incluir. Né? Não vai... do desempenho, né? Exato. Sabe o que eu penso também, assim, quando eu fiz a faculdade, eu sei hoje que eu poderia ter aproveitado muito mais. A questão é, será que não fosse o caso de adiarmos a entrada na faculdade, sabe? Com 17, 18 anos, você acha que um jovem tem capacidade de entender o que ele quer de fato e por que aquilo é importante? Sabe, você tem jovens que sim, desde cedo sabem, são muito, muito responsáveis. Maturidade faz muita diferença mesmo, né? Sim, a palavra é essa, maturidade. Hoje, se eu tivesse aproveitado mais, cara. E o tempo não volta, né? Muito bem, esse foi o nosso terceiro episódio do Cipodcast Pode Tudo, o podcast de ciências. E aí, galera, valeu? Opa, se valeu. Eu achei que valeu. E na sequência, o próximo episódio, o Henrique vai destrinchar um pouco mais pra gente outras verdades entre aspas, né, gente? Verdades míticas aí. Aquelas verdades da rádio WhatsApp. Também outras polêmicas sobre a indústria farmacêutica, a indústria de suplementos e cosméticos. E o Henrique vai contar também um pouco mais das suas influências, né? O que o influenciou a se tornar um cientista. E, olha, tem umas boas histórias da infância dele também, hein? E podcast Pode Tudo, podcast de ciência para você.